Que a paz e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos meus amados nessa noite. Hoje, dia 29 de março de 2020, domingo do Senhor, domingo do Senhor Jesus Cristo, o dia da ressurreição de nosso Senhor e Salvador. E nós estamos aqui para iniciar mais um culto na presença do Senhor. E gostaria agora que você se colocasse confortavelmente na sua sala, no seu quarto, aonde você estiver. Que você agora chamasse as pessoas que podem assistir esse culto junto com você, para que possamos juntos louvarmos o nome do Senhor Jesus Cristo. Buscar de Deus uma bênção nessa noite, como se estivéssemos na igreja de fato. Mas eu queria que vocês orassem comigo, buscassem a presença de Deus comigo nessa noite, porque é muito bom estar na casa do Senhor, mesmo que não seja lá na igreja, mas a casa do Senhor em espírito e em verdade, adorando a esse Deus. Amém? Então vamos orar primeiramente para que Deus derrame a sua graça sobre a tua casa, sobre a tua vida nessa noite. Eu saudo a todos na paz e na graça do Senhor, meus irmãos da Igreja Manancial da Graça e todos aqueles que estão nos ouvindo e vendo. Que Deus nos abençoe poderosamente. Oremos ao Senhor. Orem comigo. Querido Deus e Pai Celestial, nós oramos a Ti nessa noite e pedimos ao Senhor que a Tua graça venha sobre a vida de cada um dos Teus filhos e filhas, Pai. Que o Senhor possa abençoar, meu Pai Celestial, cada pessoa que está vendo agora, meu Pai, pelo canal do YouTube, este culto, que o Senhor possa derramar sobre a vida deles a Tua graça de uma forma muito especial. Nós oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Que Deus continue nos abençoando, que a graça de nosso Deus venha sobre a nossa vida nessa noite. Então, gostaria que você, em nome de Jesus Cristo, chamasse Deus para junto de você nessa noite. Ouça um pedacinho dessa canção que está sendo ministrada. O quão lindo é este nome, o nome do Senhor Jesus Cristo, o nome poderoso. Olha só, Robert, sinta a presença do Senhor, sinta como se você estivesse na casa do Senhor, louvando, adorando ao Senhor, em espírito e em verdade. Adore esse Deus do mais profundo do seu coração, porque Ele ressuscitou e vive para sempre, em nome do Senhor Jesus Cristo. És invencível, Senhor, inabalável, Senhor. Tu és poderoso, maravilhoso, santo é o nome desse Deus. E nós o louvamos, porque Ele é bom, porque Ele é maravilhoso, Ele é tremendo. Nós vamos ler a palavra do Senhor, em nome de Jesus. Depois a gente ouve mais um pouquinho dessa canção. Então, eu queria que você ouvisse comigo, a palavra do Senhor nessa noite, que nós venhamos, em nome do Senhor Jesus Cristo, adorar a Deus, mas agora através da palavra. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, abra sua Bíblia, em nome do Senhor Jesus Cristo comigo, aí no capítulo de número 32, primeiramente, do livro de Jó. Eu quero falar sobre algo que Deus colocou no meu coração, me inspirou. Então eu queria que você, em nome de Jesus Cristo, lesse essa palavra comigo. Começamos do capítulo 32 de Jó. Nós sabemos toda a história de Jó, mas eu quero pontuar aqui num texto em especial, quando nós sabemos que Jó tinha ali 3 amigos que questionaram, porque Jó se defendia diante daquela situação, mesmo tendo louvado a Deus e disse: nu eu vim, nu tornarei para o ventre de minha mãe, e não blasfemou de Deus, adorou ao Senhor. Mas quando nós lemos no decorrer dos capítulos, nós vamos ver que em determinados momentos Jó questionou a Deus. Questionou sim. E nós vemos isso na fala agora do 4º amigo, que era o mais jovem. Um amigo, no caso aqui, era Eliú, filho de Baraquel. Esse era mais jovem, mas era um jovem sábio, que tinha o Espírito do Senhor sobre a vida dele. Tanto é que lá, quando Jó tem que orar pelos seus amigos, quando eles vão diante de Deus e Deus fala que só perdoaria eles se Jó orasse por eles. Jó ali ora por aqueles 3, porque só eles 3 foram sentenciados por Deus. E Deus os perdoa porque Jó orou por eles.
Mas o quarto falou com sabedoria, falou não com acusações, mas falou com argumentos sólidos daquilo que ele tinha ouvido, sem procurar uma resposta humana. Pelo contrário, ele buscou uma resposta vindo de Deus. Nós vamos pontuar aqui, lendo esse capítulo 32, a partir do verso 6. Diz assim, o verso 6. Então Eliú, livro de Jó, capítulo 32, verso 6. Então Eliú, filho de Baraquel, o Buzita, tomou a palavra e declarou: eu sou jovem, e vós idosos. Até agora senti receio e temor de expressar a minha opinião. Pensava eu que a experiência fala mais alto e os muitos anos de vida ensina a sabedoria. Contudo, o homem tem um espírito e o sopro do Todo-Poderoso que lhe proporciona entendimento. Ou é o sopro do Todo-Poderoso que lhe proporciona entendimento. Não são apenas os mais velhos, os maiorais e mais sábios, nem os mais idosos que têm o conhecimento do que é mais certo. Presta bem atenção nisso. Sendo assim, peço licença para exclamar: ouvi-me com atenção, pois também eu vou dizer o que sei. Esperei com respeito enquanto discursavas, escutei com atenção todas as vossas considerações e vi o vosso esforço em achar as melhores palavras. E eu vos prestava toda a minha atenção, mas nenhum de vós foi capaz de convencer a Jó, nem ao menos a responder adequadamente os seus questionamentos. Portanto, não alegueis, encontramos sabedoria, que Deus o confronte e refute de agora em diante, não o esforço humano. É bem interessante que aqui nesse verso 13 ele diz que Deus o confronte a partir de agora, porque ninguém conseguiu convencer a Jó, mas agora Eliú traz um argumento diferente. Não são os questionamentos humanos agora, mas agora é o questionamento do próprio Espírito de Deus que estava sobre Eliú. Então ele diz que Deus o confronte a partir de agora. O verso 14 diz assim, presta bem atenção nesse verso 14. O verso 14 diz: todavia, Jó, não dirigi contra mim suas palavras, portanto, não lhe retorquirei com os mesmos argumentos que tecestes. Presta bem atenção. Vede, pois, eis que estão desconcertados, faltam-lhes as palavras. Devo esperar? Afinal, eles não abrem a boca, ficaram sem argumentos e não conseguem responder a mais nada. Esse ponto aqui é bem interessante, aqui do verso de número 16, porque nós estamos diante de uma pandemia que é diferente de uma epidemia. É uma pandemia, é algo mundial, algo que alastra tudo, que pega todos. E nós estamos diante de uma situação adversa no mundo inteiro, onde nós temos visto diversas informações vindo de todos os lados, mas ninguém consegue responder de fato o que está acontecendo. E aqui basicamente Eliú está falando isso. Jó, ninguém conseguiu responder para você. Ninguém. Ele fala aqui nesse verso 16, porque ele diz aqui, olha, não conseguiram responder nada para você. O verso 17 ele diz assim: assim também eu darei a minha opinião, também vou expressar as minhas considerações e tudo que sei sobre o assunto, pois não me faltam palavras, dentro de mim o Espírito de Deus é que me impulsiona. Então ele faz questão de frisar que a opinião dele, que as palavras que ele vai citar aqui, na realidade, são palavras inspiradas por Deus. É o próprio Espírito de Deus que vai estar inspirando ele a ali questionar Jó de alguma forma. A continuação aqui do texto em especial, aqui no verso de número 19, diz: sinto meu peito a ponto de estourar, como vinho preso aos odres novos prestes a romper. Tenho que falar, isso me aliviará. Tenho que abrir os lábios e dar vazão às palavras. Não protegerei sem justiça um lado ou outro. A ninguém adularei. Portanto, não sou bajulador, pois se assim fosse, o meu Criador em pouco tempo me retiraria da terra. Esse aqui é o último verso do capítulo 32, e nós vamos ler mais um pedacinho do capítulo 33, alguns versos aqui. Então, aqui Eliú está falando a Jó. Todos se calaram, não tinham mais palavras. O próprio Jó agora foi confrontado a se calar e ouvir o jovem, o quarto amigo dele, o mais jovem, mas com a sabedoria tremenda aqui. Então aqui ele diz, no verso 1 do capítulo 33 de Jó: portanto, Jó, ouve as minhas ponderações e dá atenção a tudo que vou dizer. Estou pronto para abrir a boca e as palavras já estão na ponta da minha língua. Asseguro-te que as minhas declarações procedem de um coração íntegro. Meus lábios falam com sinceridade do conhecimento que tenho. O Espírito de Deus me fez, o sopro do Todo-Poderoso
me proporciona vida. Responde-me se puderes, prepara-te para justificar-te perante minhas denúncias. Sou igual a ti diante de Deus, também fui moldado em barro. Verso 7, tu não terás motivo para ter medo de mim, nem usarei de força contra a tua pessoa. Na verdade, tu falaste aos meus ouvidos, e eu escutei as tuas palavras. Dizias, agora ele aqui vai dizer o que Jó falou. Ele não está falando a opinião dele. Ele está aqui agora dizendo o que Jó falou. O Espírito de Deus agora está lembrando a Jó qual foram as palavras de Jó. Muitas vezes a gente lê esse texto e não observa isso. Então ele diz aqui, observe bem, tu dizias, estou limpo, verso 9, sem culpa e pecados. Sou puro e não errei nem transgredi o bem. Entretanto, Deus procurou em mim motivos para quebrar nossa amizade. Hoje, ele me considera seu inimigo. Isso foram palavras de Jó. O mesmo Jó que lá atrás amaldiçoou o dia que ele nasceu. Aqui no verso de número... Onde que eu parei aqui? Né? Isso, verso 11 agora. Ele acorrenta os meus pés, vigia com censura todas as minhas atitudes. Contudo, eu afirmo, nisso tu não tem razão, porque Deus é maior do que o homem. Ou seja, o verso 11, Jó está dizendo para Deus, ou ele falou para Deus anteriormente. E Eliú está denunciando as palavras de Jó. Ele disse, olha só, que Deus acorrentava os pés dele, que Deus vigiava ele com censura em todas as suas atitudes. E que Deus tinha encontrado no verso anterior um motivo para criar uma inimizade contra ele, para deixar de ser amigo dele. Então Eliú vem aqui no verso 12 e diz, contudo, agora Eliú fala, contudo eu afirmo, nisso tu não tens razão, porque Deus é maior do que o homem. Sendo assim, não contendeis alegando que Deus não responde aos questionamentos humanos. Isso aqui Eliú está falando no verso de número 13 aqui. E o verso 14 é muito especial, é justamente o ponto que eu quero focar. Eu li todo o trecho para vocês entenderem, para ter aqui uma introdução, mesmo na leitura. Então, sempre pausando e fazendo um comentário. Agora eu quero introduzir aqui o verso 14, que diz assim, presta bem atenção nisso. O verso 14 diz, entretanto, a verdade é que Deus fala, ora de uma maneira, ora de outra. Deus fala assim, em sonhos ou em visão, durante as noites, quando o sono profundo cai sobre todos nós e adormecemos em nossas camas. Ele pode falar aos ouvidos dos homens e aterrorizá-los com advertência. Ou seja, Eliú está falando aqui no verso 14, que diz, entretanto, a verdade é que Deus fala, ora de uma maneira, ora de outra. Deus fala. Ele está falando. Deus fala assim, verso 15, em sonho, em visão, durante as noites, quando o sono profundo cai sobre todos nós e adormecemos em nossas camas. Deus fala. Queridos, nós estamos passando por tudo isso. E será que a igreja está parando para observar que Deus está falando com ela? Que Deus está falando com o mundo de uma forma geral? Será que nós estamos parando para observar isso? Deus fala de diversas formas. Em 1977, o conhecido cantor Raul Seixas, ele compôs uma música que tem por título, se eu não me engano, quando a Terra parou. E essa canção que ele compôs em 1977, basicamente ali, ele contava algo que está acontecendo hoje, naquela canção. Ele foi inspirado ali naquela canção. Então, tudo que ele cantou naquela canção, a grande maior parte das coisas que ele cantou naquela canção, de 1977, o dia que a Terra parou, está acontecendo hoje. Ele diz que, naquela canção, ele fala que o dia que as pessoas não sairiam de casa, o dia que o empregado não vai trabalhar porque lá o patrão não vai estar. Ele fala do médico que não vai abrir o seu consultório porque não tem doentes para ele tratar lá, no sentido de, nós estamos vendo aí somente os hospitais abertos, tá? Os consultórios estão fechados, está tudo fechado. Então, basicamente, ali, Raul Seixas fala do dia que a Terra parou. E aí você vai perguntar, pastor, mas Raul Seixas, ele não era um servo de Deus. Deus usa todas as questões, todas as coisas. A criação é de Deus. Deus usa o que Ele quer. Deus foi falar com Balaão. Deus usou o quê? Deus usou um animal para falar com Balaão, com um profeta de Deus. Deus faz do jeito que Ele quer. Aqui no texto que nós estamos acabando de ler, no verso 14,
que Eliú está falando? A verdade é que Deus fala, hora de uma maneira, hora de outra. Ou você acha que Deus fala só através da igreja? Deus fala através de diversas situações. Deus fala através da arte, Deus fala através da cultura, Deus fala através do universo, Deus fala através do tempo, das estações, Deus fala. O Salmo 19 diz o quê? Que os céus manifestam que é a glória de Deus, que o firmamento anuncia as obras de suas mãos, que um dia faz declaração a outro dia, que uma noite mostra sabedoria a outra noite, sem linguagem, sem fala, ouve as suas vozes. No capítulo 8 de Romanos, no verso número 28, a Bíblia diz que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, que esperam em Deus, que confiam em Deus. Tudo que acontece não é para o povo de Deus se desesperar de forma nenhuma. É para o povo de Deus ter sabedoria. Quando nós vamos lá, por exemplo, eu queria que você abrisse a sua Bíblia aí, se você puder comigo, no capítulo de número 41. 40. Vamos começar do 40. Do primeiro livro da Bíblia, de Gênesis. E eu quero aqui, no primeiro livro da Bíblia, de Gênesis, antes do capítulo 40, eu quero ler aqui um verso, né, do capítulo 39. Capítulo 39 do livro, né, do livro aqui de Gênesis, nos traz aqui uma palavra muito especial. Uma palavra que fala profundamente nos nossos corações, né? O capítulo de número 40, ele conta José, a luta que José, capítulo 39, melhor dizendo, e o 40 também. A luta que José passou quando ele foi lançado no cárcere, depois de trabalhar na casa de Potifar e ser honesto, e estar ali naquele lugar, fazendo, né, ao mesmo tempo, sendo fiel ao Senhor, mas estava agora dentro do cárcere, sofrendo, e não sabia por que motivo ele estava ali. Ele não sabia por que ele estava sofrendo daquela forma. Então, ele indagava o porquê e tudo, indagava, mas ele continuava fiel ao Senhor. Continuava fiel na presença do Senhor. Eu quero aqui ler um trecho do capítulo de número 39, aqui, finalzinho do capítulo de número 39, que diz assim, quando José revela o sonho do padeiro, Mor, e quando José revela o sonho do copeiro, Mor, né? Ele diz assim, presta bem atenção, o capítulo 39 de Gênesis, diz assim, verso de número, deixa eu ver se eu acho o verso aqui, para que nós possamos meditar. Diz assim, verso 18, não, melhor, verso 21, diz assim, o Senhor, porém, estava com José, e estendeu sobre ele a sua benignidade, e deu-lhe graça aos olhos do carcereiro Mor. E o carcereiro Mor entregou na mão de José todos os presos que estavam na casa do carcereiro, e ele ordenava tudo que se fazia ali. E o carcereiro Mor não teve cuidado de nenhuma coisa que estava na mão dele. Portanto, o Senhor estava com ele. Em tudo que fazia, o Senhor prosperava. Olha bem, José está na prisão, mas ainda Deus, a bênção de Deus continua sobre a vida dele. Primeiro, às vezes nós achamos que quando nós estamos passando uma luta, uma adversidade, achamos ou pensamos que Deus não está mais conosco. A Bíblia diz que Deus abençoava a vida de José, as mãos de José, mesmo que fosse para ele fazer algo para os outros, mas Deus continuava abençoando ele. E ali no capítulo 40, fala ali, né, da interpretação do sonho de José em relação ao padeiro e o copeiro Mor. E ali, a partir do verso de número, quando ele já revela os sonhos, a partir do número 21, né? A partir do número 21, deixa eu ver se é o 21. Não, vamos ler a partir do 15. Porque de tal fato fui roubado isso, José se lamentando, depois que ele revela o sonho. Depois que ele revela tudo o sonho dos dois, capítulo 40, verso 14, diz assim, porém lembra-te de mim, quando te for bem, e rogo-te, que uses comigo de compaixão, e que faças menção de mim a Faraó, e faz-me sair desta casa, porque de fato fui roubado da terra dos hebreus, e tampouco aqui nada tenho feito para que me pusesse nessa cova. Ou seja, José está aqui lamentando, porque ele estava naquela situação. José está aqui se lamentando, porque ele não achava justo estar naquela situação. A verdade é que essa narrativa de José nos mostra que Deus, ele, na realidade,
ele não está em toda a causa de tudo aquilo que acontece conosco. Ele não é o causador das coisas, na maioria das vezes, na tua totalidade, do que acontece conosco de ruim. Ele não é o causador. Mas o texto diz aqui que ele pode usar até mesmo as circunstâncias negativas, adversas, para cumprir os seus propósitos, a sua vontade na nossa vida. Então Deus usa até as circunstâncias negativas para cumprir o seu propósito na nossa vida. E nós temos que parar e refletir sobre isso. Esse texto aqui de Eliú fala basicamente isso. Esse texto aqui de Eliú, do verso 14, está dizendo: entretanto, a verdade é que Deus fala hora de uma maneira e hora de outra. Deus fala assim, em sonhos, em visão, durante as noites, quando o sono profundo cai sobre todos nós e adormecemos em nossas camas. Qual foi o sonho que Faraó teve e José teve que interpretar? José teve que interpretar, e aí, quando o Faraó diz: vi que você é um jovem que tem um talento, que tem o dom de despertar, de interpretações, ele disse: não, isso não vem de mim, isso é de Deus. Logo ele glorificou o nome do Senhor. Ele glorificou. Então ele ora a Deus e Deus dá a interpretação do sonho de Faraó, que na realidade Faraó achava que eram dois sonhos, mas era apenas um sonho só, né? Que foi dividido em duas partes. Ele sonhou, acordou perturbado, dormiu de novo e tornou a sonhar. E aquele sonho o incomodava. E ali, para resumir o sonho, ele disse que José interpreta o sonho através do Espírito de Deus, que 7 anos viria de prosperidade e 7 anos de escassez. Nós temos uma cultura no nosso país, em especial no nosso meio, que as pessoas elas só pensam no hoje. Elas não pensam no amanhã. E principalmente o cristão, eles ficam sempre naquele argumento: o amanhã não nos pertence, e eles não projetam nada para o amanhã. Nós sabemos que tem muitas pessoas passando grandes dificuldades porque não projetou nada para o futuro, não tem nenhuma reserva, não tem nada. E muitos estão até se lamentando agora. Estão se lamentando. Por que primeiro Deus usou a situação de Faraó para erguer e cumprir as promessas na vida de José, mas também Deus deu sabedoria, né, a José, e Deus deu sonhos a Faraó, a fim de que Faraó pudesse ser avisado do que viria sobre a face da terra. Então, é bem interessante que José, com espírito de sabedoria vindo do Senhor, ele disse: Faraó, você tem que aqui nesses 7 anos de prosperidade guardar 1/5, 20% de tudo que for produzido na terra do Egito. Guardar em celeiros, guardar para que quando vier os 7 anos de fome, nós vamos ter em abundância. A Bíblia diz que José então foi colocado naquela incumbência por Faraó, e ali ele saiu por toda a terra do Egito, viajando e visitando tudo e criando celeiros, e tudo aquilo que vinha da lavoura, da plantação, o trigo, era guardado em celeiros, ao ponto que chegou um momento que José parou de anotar a quantidade, porque não tinha mais condição. O trigo era como a areia do mar, que não se podia mais contar, diz o texto de Gênesis. E a Bíblia fala, as Escrituras nos relata, que quando chegou a fome, havia abundância no Egito. O que eu quero falar com isso? Eu quero falar com isso que o que nós estamos ouvindo aqui agora, o que nós estamos passando neste momento no nosso país e no mundo de uma forma geral, isso vai passar. Nós vamos passar por grandes momentos de lutas e dificuldades. Muitos estão passando. Mas para que a gente venha aprender, a gente precisa buscar sabedoria em Deus e mudar os nossos hábitos. Tem gente que hoje ele ganha 100, amanhã ele recebe uma promoção, passa a ganhar 150, 200, um exemplo, hipoteticamente falando, e amanhã ele começa a gastar todos os 200, mas ele até então vivia com 100. Ele começou a gastar tudo que ele ganhou na promoção, ele não guarda uma parte daquilo para o dia da adversidade, ele não tem uma reserva. É o país do consumismo. Aí você vai questionar, dar um conselho: não, mas se Deus me deu, se Deus me abençoou, é para eu desfrutar do melhor da terra. Sim, Deus quer nos dar o melhor da terra, mas com parcimônia, com sabedoria, com inteligência. Então, queridos, que nós venhamos aprender alguma coisa com a história de José, que nós venhamos aprender alguma coisa, que Deus fala hora de uma forma, hora de outra. Até quando você assiste uma peça no teatro, até quando você vê um filme na televisão, né? A arte, de alguma forma, ela antecipa algumas coisas que irão acontecer.
Então nós vimos filmes lá, antes, lá 20, 30 anos atrás, nós vimos filmes lá atrás que apontavam para coisas que estão acontecendo hoje, para a tecnologia que está acontecendo hoje, que as pessoas há 30 anos atrás achavam absurdo. Então, mas já falava já nos filmes, já falava isso que ia acontecer. Então Deus fala de várias formas. Lógico que o canal principal de Deus é a profecia, a palavra. Mas Deus fala através da natureza, através dos homens, da criação, de uma canção. Deus fala de várias formas. Então o povo de Deus tem que parar e refletir. Deus fala com você através de sonhos, de uma maneira, de outra, através de uma criança. Deus fala com você através de um estranho na rua. Deus fala através com você quando você está ajudando um necessitado. Às vezes Ele te dá uma palavra que de repente traz um descortinar na sua vida. Deus fala com a pessoa humilde. Deus fala com a pessoa que às vezes no seu conceito ela é iletrada, mas ali o Espírito de Deus de repente fala na boca daquela pessoa de uma forma muito especial. Como lá em Atos, no capítulo de número 2, no dia de Pentecoste, quando estavam todo mundo reunido ali naquele dia para a grande festa, pessoas de todos os lugares do mundo inteiro. Então a Bíblia Sagrada diz que o Espírito do Senhor veio sobre aquela igreja que tinha reunido 120 pessoas. E ali então começaram a falar em outras línguas. E as línguas que eles falavam ali, cada um era num idioma diferente. E as pessoas que estavam ali de diversas nações diferentes começaram a ouvir, mas não são esses homens hebreus, pessoas que não saem daqui, talvez até iletrados, se assim podemos dizer. E como eles conseguem falar no nosso próprio idioma agora? Porque Deus fala. Deus fala. Ora de uma maneira, como diz Eliú, ora de outra maneira. Aqui eu não quis entrar em si na história de Jó, eu quis aqui usar a situação de Eliú. Que Deus não precisa usar o mais velho, que não são nos mais velhos simplesmente que está a sabedoria, ou nos mais novos. A sabedoria vem de Deus. Agora o vaso que Ele vai usar, Ele usa quem Ele quer, da forma que Ele quer, do jeito que Ele quer. Então eu quero que você pare e reflita sobre isso. Tudo que está acontecendo, como eu já falei, contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Eu quero que você pense nisso neste domingo, que você possa glorificar o nome do Senhor, que você possa adorar o nome do Senhor. Então, eu quero orar com você. Eu quero orar com você pela sua família. Eu quero orar com você pela sua vida financeira. Eu quero orar com você nessa hora, pela sua saúde, pelo seu emprego, para que as portas com porta dos céus se abram sobre a sua vida. Eu quero orar para que Deus cure qualquer tipo de enfermidade que houver sobre a sua casa. Que Deus possa nesse dia marcar você de uma forma muito especial. Que a glória do Senhor se manifeste dentro do seu lar. Que este domingo possa terminar de uma forma maravilhosa e que você possa levantar nessa segunda-feira com uma perspectiva diferente. Possa dormir hoje com uma perspectiva melhor e acordar com uma perspectiva melhor ainda. Então olhe para tudo que está acontecendo. Tire um ensinamento disso. Honre a Deus, louve a Deus, adore a Deus em qualquer que seja a situação ou a circunstância. José não merecia estar lá na nossa visão. Foi injustamente colocado ali. Mas Deus permitiu que lá ele estivesse. E ainda assim, lá na prisão, Deus estava com ele. Deus não o abandonou. Você está passando por lutas. Deus não te abandonou. Deus continua contigo. E Deus, mesmo em meio a essa luta, Ele vai usar tudo isso para te abençoar. Ele vai usar essa situação adversa para cumprir na sua vida o propósito dele. Então eu quero, em nome do Senhor Jesus Cristo, que você ore comigo, que você adore ao Senhor de todo o coração. Eu queria que você abrisse o seu coração agora para nós orarmos ao Senhor de uma forma muito especial, em nome de Jesus. Abre o seu coração para que Deus derrame sobre a sua vida a graça dele de uma forma maravilhosa, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar, vamos clamar ao Senhor de uma forma maravilhosa, porque eu creio. Ore comigo em nome do Senhor Jesus Cristo. Querido Deus e Pai Celestial, no nome santo do Teu Filho Jesus Cristo Nazareno, nós oramos a Ti e pedimos ao Senhor
Que a graça do Senhor venha sobre as nossas vidas de uma forma maravilhosa. Derrama sobre a nossa vida a tua unção, Pai, a tua graça. Abençoa o lar desse meu irmão, dessa minha irmã. Abençoa esta nação, Pai. Abençoa este meu Brasil, este nosso Brasil. Abençoa, meu Deus, o mundo inteiro, as nações do mundo inteiro. Pai, entra nessa casa, entra nesse lar, dá saúde para essa família, dá saúde para essa casa inteira, para esse lar, meu Deus, que haja prosperidade, que haja bonança, que haja, meu Deus, amor, dentro deste lar. Nós oramos e te pedimos que a glória do Senhor se manifeste dentro dessa casa. Eu oro a ti e te peço, ó Deus, que o Senhor possa agir de uma forma soberana, graciosa, que essa pessoa possa despertar para uma nova perspectiva, que venham descortinar sobre a vida dela, que ela possa enxergar novos horizontes. Eu oro em nome do Senhor Jesus Cristo e peço ao Senhor que a bênção do Senhor esteja sobre toda a Igreja Manancial da Graça, sobre toda essa nação, sobre todos que estão nos vendo e ouvindo, sobre todo este Brasil, em nome de Jesus e o mundo. Que o Senhor abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Abra as portas dos céus, as comportas da prosperidade, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Queridos, que Deus te abençoe. Igreja Manancial da Graça, na fé, que Deus abençoe cada um de vocês. Que a graça de nosso Senhor seja sobre as nossas vidas de uma forma muito especial. Que Deus derrame sobre as nossas vidas a sua unção. Em nome de Jesus Cristo. Que você hoje possa, em nome de Jesus, celebrar que Jesus Cristo é o Senhor. Que você possa ajoelhar no centro da sua casa, colocar os joelhos no chão e dizer: Senhor Jesus, abençoa o meu lar, abençoa a minha família. Essa é a palavra que eu tenho para você nessa noite. Deus fala, ora de um jeito, ora de outro, através de sonhos. Quando nós dormimos na vigília da noite, quando colocamos o nosso sono profundo ali na nossa cama, quando nós deitamos, Deus fala. Deus fala de diversas formas. Ele fala. Deus não tem um padrão. Deus não cabe na caixinha. Deus fala. Deus fala. E Ele é acessível a cada um de vocês. É só orar, é só clamar, é só buscar a presença dEle. É só adorar. Deus fala: ó, quão maravilhoso é, ó, quão lindo é este nome. Ei, o céu te adora, Senhor. E é isso que eu quero que vocês nessa noite adorem ao Senhor de todo o coração, em nome de Jesus. Adore, adore, adore esse Deus. Adore, adore do fundo do teu coração. Adore esse Deus inabalável, Senhor, inigualável, poderoso, para sempre, para sempre. Queridos, eu sinto a presença de Deus aqui. Eu sinto a presença de Deus e sei que você está sentindo aí também. Que Deus te abençoe, que Deus se engrandeça e tudo aquilo que você tem que fazer para a glória e honra do nome dEle. Cante um pedacinho. És invencível. Vamos encerrar cantando. Que o amor de Deus Pai, que a graça de Cristo Filho, que as doces manifestações do Espírito de Deus seja sobre a tua vida, em nome de Jesus. Seja sobre o povo mais feliz da face da terra. Que Deus te abençoe. Obrigado, em nome de Jesus. Obrigado por estarmos juntos nessa fé. Fiquem com Deus. Cante. Oh Deus, Deus poderoso, fique com Deus, em nome de Jesus Cristo. Fique com Deus. Aleluia. Poderoso, maravilhoso.